Segue agora uma dica muito importante para a nossa prova global. São os superlativos. Então vamos lembrar algo sobre o uso dos superlativos. Lembrem que o que diferencia o superlativo do comparativo na língua portuguesa é apenas o artigo. Por exemplo, maior é comparativo, mas se eu disser o maior, aí eu já tenho um superlativo. O superlativo ele é diferente porque ele recebe os artigos o, a, os e as. Mas em inglês a gente tem que lembrar que o que difere é a estrutura. Por exemplo, nos adjetivos longos e nos adjetivos curtos. As palavras longas, ou seja, os adjetivos longos, eles recebem essa estrutura aqui, ó. Então eu tenho que lembrar que eu uso the most mais o adjetivo. Isso significa o mais ou a mais. Por exemplo, the most beautiful, a mais bonita. The most interesting, o mais interessante. The most incredible, o mais incrível. E aí por diante. Se você observar, os três adjetivos que eu mencionei são adjetivos longos. Por isso que eu usei a estrutura the most. Já se o adjetivo que eu tivesse dito fosse um adjetivo curto, eu não poderia usar the most. Iria usar essa estrutura aqui, que é a estrutura para adjetivos curtos, que é o the mais o adjetivo mais est. Por exemplo, the shortest, o mais baixo. The nicest, o mais legal. The longest, o mais longo. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que existem aqueles adjetivos irregulares, assim como em português. Por exemplo, bom, não existe mais bom, o mais bom. Não existe isso em português. A mesma forma em inglês. Os mais básicos que a gente precisa memorizar são good e bad. Porque o good, eu não posso dizer the most good, muito menos the goodest. Então eu tenho que lembrar que good, a forma dele é the best, que significa o melhor. Enquanto a bad, eu não posso dizer the most bad e muito menos the baddest. A forma correta é the worst, que significa o pior. Então, gente, em uma prova, como é que esse assunto pode cair? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente prestar bem atenção. Olha, complete using the superlative of superiority. Então, você vai usar o superlativo de superioridade. Primeira coisa, a gente deve observar os adjetivos. Por exemplo, na letra A eu tenho big, B temos important, C, good e D, bad. Big é um adjetivo curto, então eu tenho que lembrar que eu preciso usar a estrutura para adjetivos curtos. Important, adjetivo longo, então a estrutura de adjetivo longo deve ser usada. Good e bad são adjetivos irregulares, portanto esses eu tenho que memorizar quais são as suas respectivas formas. Então, o segundo passo é entender a frase e traduzir. Veja bem, São Paulo is, espaço, city in Brazil. A frase quer dizer o seguinte: São Paulo é a maior cidade do Brasil. Qual é a estrutura para adjetivos curtos? Então eu vou dizer, ó, São Paulo is the, daí vem o adjetivo. Como ele tem uma consoante, vogal consoante, eu vou repetir a última consoante antes de colocar o est. Então, São Paulo is the biggest city in Brazil. Olha a letra B. A frase é: o inglês é a língua internacional mais importante. Então, para eu completar, como a important é adjetivo longo, a estrutura vai ser, ó, the most important. Olha só. Então a gente tem aqui, ó, English is the most important international language. Quanto à letra C, olha só o exemplo. João Pessoa é a melhor cidade na Paraíba. Good é aquele adjetivo que eu não posso usar as duas fórmulas, por ser irregular. Então o superlativo para good é o the best. Então eu tenho aqui, ó, João Pessoa is the best city in Paraíba. E quanto à letra D, olha, bad também caracteriza-se em um adjetivo irregular. Portanto, eu vou dizer, ó, o superlativo para ele é o the worst. Olha só o exemplo. This is the worst TV show. Este é o pior
programa de TV. Ok?